Fala, meu Deus, através da tua palavra. Abra o nosso entendimento, fortaleça a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção, por favor. Mateus capítulo 8, versículo 23. Fala sobre uma tempestade. Uma tempestade, ela vem sobre todos. Cedo ou tarde, ela vai chegar. A tempestade, ela é uma mudança drástica, é uma mudança repentina, é uma mudança no tempo, o tempo fecha, de repente o tempo fecha. E na nossa vida nós vamos passar por situações que muitas vezes o tempo vai fechar, a coisa vai ficar feia. E todos nós estamos sujeitos a passarmos por tempestades. A Bíblia diz aqui, em Mateus 8, 23, diz assim: entrando ele no barco e seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Quer dizer, uma tempestade tão grande. Todos nós temos problemas, todos nós passamos lutas, todos nós enfrentamos situações, mas tem problemas que muitas vezes, pela irrelevância do problema, a pessoa, ela já acostumou com aquela situação. Aquilo já não incomoda mais ela. Aquilo já não traz mais desconforto. Ela aprendeu a lidar com aquela situação. Alguns problemas foram vencidos também pelo tempo, pela fé. Só que existem situações que, quando vem, nos apavora, nos assusta, traz medo, como uma tempestade. Ela era tão grande, tão grande, tão grande, que o barco estava a ponto de se arrebentar. Então tem situações que se levantam na nossa vida que são grandes. São situações feias, horrorosas. São situações que muitas vezes traz o medo, a insegurança, a ansiedade, preocupações. Essa tempestade, ela era tão grande que ela estava cobrindo o barco pelas ondas. E diz assim: e ele, Jesus, porém, estava dormindo. Nós precisamos aprender com o Mestre. Nós precisamos aprender com Jesus. Esse dormir aqui significa nós aprendermos a descansar diante das tempestades. É claro que não significa aceitar, não significa cruzar os braços e não reagir, mas esse descansar, esse dormir, é confiar. É você confiar em Deus, de tal maneira que aquela tempestade, aquele problema, aquela situação que se levantou, não tira o teu sono, não tira a tua paz. A tempestade estava ali, ela era grande, era forte, o barco era coberto pelas ondas, porém Jesus dormia tranquilamente. E muitas vezes nós, na nossa vida, nós vamos ter
que tomar uma decisão. Decidir confiar ou decidir não confiar. É uma decisão. Confiar traz paz. Confiar traz segurança. Confiar dissipa o medo. Desconfiar traz pânico. Desconfiar tira o nosso sono, rouba a nossa paz. Como muitas pessoas diante de uma tempestade, diante de um problema que se levantou, essas pessoas não dormem mais. Não dormem. Por conta de um problema no casamento, por conta de uma doença, por conta de um problema financeiro, de uma crise, por conta de uma situação difícil que se levantou contra ela, ela não está dormindo mais, ela não consegue mais ter paz. Não consegue. E nós precisamos aprender a descansar em Deus, a confiar em Deus. Diferente dos discípulos que diante da tempestade, eles expressaram um comportamento que não agradou a Jesus. Eles expressaram medo, eles expressaram falta de confiança, eles expressaram pânico, e Jesus repreendeu a atitude deles. Diz aqui assim: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, Jesus: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Quer dizer, Jesus, ele repreendeu a atitude deles. Eles estavam tomados pelo medo, pelo pânico, pela insegurança. Eles não estavam confiando na palavra de Jesus. Não havia possibilidade alguma daquele barco afundar com Jesus dentro dele. Havia uma palavra: nós vamos para o outro lado. Jesus havia dito. Ou seja, não tinha possibilidade alguma disso não acontecer, porque eles estavam debaixo de uma palavra, e não era a palavra de qualquer um, era a palavra de Deus, era a palavra de Jesus. Não tinha possibilidade alguma do barco não chegar do outro lado. Mas os discípulos não tinham a menor ideia de quem estava com eles. Eles não tinham. Por isso eles ficaram apavorados, não somente diante da tempestade, mas apavorados e assombrados diante do que aconteceu. Porque quando Jesus repreende os ventos e o mar, e se faz bonança, a tempestade acalma, eles dizem assim: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Quer dizer, eles estavam o tempo todo com Jesus, vendo tudo que Jesus fazia, porém, o conhecimento deles sobre Jesus era muito raso e superficial.
Por isso que a sua relação com Deus, a minha relação com Deus, não pode ser uma relação fraca, uma relação superficial, uma relação rasa. Nós temos que ter profundidade com Deus. Você tem que ter profundidade, você tem que ter intimidade, buscar conhecê-lo e ser conhecido por Ele. Os discípulos não tinham a menor ideia. Quem estava no barco era o Filho de Deus, era o próprio Deus que estava no barco. Não tinha como o barco afundar. Por isso que nós temos que ter essa consciência. Quem é Jesus para mim? Quem Ele é para mim? E convidá-lo a entrar no barco da sua vida. Quando Jesus está no barco da nossa vida, o barco não afunda. Não tem como o barco afundar. Convide Jesus para o barco do seu casamento. Convida Jesus para o barco que é a sua casa. Convide Jesus para o barco que é a sua empresa. Convide Jesus para o barco da sua vida. Se Jesus estiver no barco, não há possibilidade de o barco afundar. Pastor, mas vai vir lutas? Vai vir tempestades? Sim, e muitas. O vento vai soprar contrário? Vai ter muitas lutas. Jesus disse isso: no mundo tendes aflições, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai vir lutas, vai vir tempestades, vai vir dificuldades. Há momentos que o tempo vai o quê? Fechar na tua vida. As coisas vão ficar escuras, o tempo vai ficar feio. A coisa vai caminhar numa direção oposta. Os ventos contrários vão te empurrar para trás. Isso é natural. Só que quando você está com Jesus no barco da sua vida, você pode estar seguro, você pode ter paz, você pode ficar tranquilo, porque se Jesus está no barco da sua vida, só vai acontecer na tua vida o que Ele permitir. Amém? Por isso que a pessoa que traz Jesus para o barco da vida dela, ela tem paz. Porque ela sabe que, independente do que aconteça, Deus está no controle. Deus está no controle da vida dela. Não importa o que vai acontecer, seja bom ou seja ruim. Ela tem certeza que ela está segura, porque a vontade de Deus é que vai se cumprir na vida dela. Ela pode receber um diagnóstico ruim, ela pode receber uma má notícia, as coisas podem caminhar no sentido contrário, mas ela tem consciência que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ela crê que tudo que acontece com ela é com permissão de Deus. Ela sabe que Deus está cuidando dela. Quando acontece uma coisa ruim, ela não desanima. Ela não fica pensando assim: ah, Deus me abandonou, ah, Deus me deixou, ah, Deus não se importa comigo, olha a situação, como é que Deus permitiu chegar numa situação dessa, como é que Deus permitiu eu adoecer. Não, ela entende que até o sofrimento, até a dor dela é para a glória de Deus. Porque ela sabe que até na dificuldade é um propósito. E ela sabe que Deus está no controle da vida dela. Agora, quando a pessoa ela tem um conhecimento muito raso, superficial de Deus, diante da dificuldade, diante da luta, diante dos problemas, ela duvida do poder de Deus, ela duvida da capacidade de Deus de cuidar dela, de guardar ela, de proteger ela, de livrar ela. Você vê que os discípulos, mesmo diante de tudo que eles viram,
milagres, sinais, prodígios, maravilhas, diante de tudo que eles viram, eles ainda temiam. Eles ainda estavam com medo. Eles ainda estavam amedrontados, de maneira que Jesus repreendeu. E não pense assim, pastor, mas eles eram humanos. A gente é ser humano. Porque se a atitude deles não tivesse incomodado Jesus, Jesus não teria advertido e repreendido eles. O que Jesus queria é que eles confiassem. O que Jesus queria era que eles usassem a autoridade que eles receberam de Jesus. É que eles criam que Jesus pudesse guardar e livrar ele. Tudo que Jesus queria é que eles tivessem essa fé, que eles crescem que Jesus estava no barco. Tudo que Jesus queria é que eles crescem que Jesus podia guardar eles. Então a fé, ela agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé agrada. E sabe quando é que a pessoa manifesta uma fé? É na dificuldade. Sabe quando é que a pessoa manifesta a fé? É na dificuldade. Na dificuldade, a fé aparece. Mas na dificuldade, a emoção desaparece. Por isso que a nossa fé não pode ser uma fé emotiva, uma fé empolgada, aquela fé da empolgação. Não, a nossa fé, ela tem que ser bíblica, ela tem que ser inteligente, ela tem que estar pautada na palavra de Deus. Se a tua fé for uma fé viva, na dificuldade, você não vai olhar para os problemas, mas você vai olhar para a palavra de Deus e você vai crer que Ele está no controle de tudo. Amém? Quem entendeu? Confie em Deus. Pastor, eu estou numa guerra. Pastor, estou numa luta. Pastor, está difícil. Nós vamos orar agora. Você vai falar com Deus. De repente você está enfrentando uma tempestade. De repente você está passando uma luta. De repente as coisas para você estão difíceis. Você vai convidar Jesus. Se você não fez isso ainda, você vai convidar Jesus para o barco da sua vida. Você não vai estar mais sozinho. Mas você vai falar: Jesus, entra no barco da minha vida. Entra no meu casamento. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra na vida dos meus filhos. Jesus, entra no barco da minha vida. Eu não quero mais andar o quê? Sozinho. Se você fizer isso, se você colocar Jesus no barco da tua vida e você aprender a confiar, você pode ter certeza que todo medo, ansiedade, preocupação, tudo isso que hoje tira o teu sono, tira a tua paz, vai se dissipar. E você vai ter paz. Você vai ter paz. Amém? Fique em pé, por favor.